Bom dia pessoal. Na aula de hoje nós aprenderemos sobre as 10 classes gramaticais ou classes morfológicas, que assim também são chamadas, né? E também vamos ver que essas classes gramaticais, elas ainda são divididas em dois grupos, as invariáveis e as variáveis. Nós vamos ver essas classificações, vamos ver quais grupos de palavra fazem parte das invariáveis e das variáveis, para que assim nós possamos subdividi-las e adequarmos segundo as regras gramaticais, cada uma dentro daquilo que a gramática nos permite, dentro daquilo que as regras gramaticais nos orientam, né, a aprendermos e a seguirmos, a nos direcionarmos dentro desses conhecimentos das classes gramaticais. Primeiro, nós vamos falarmos sobre as classes variáveis. As classes variáveis, que são compostas por 6 classes, né, de palavras, são elas o artigo, o adjetivo, o pronome, o numeral, o substantivo e o verbo. O que são classes variáveis? Classes variáveis são aquelas que podem ser flexionadas ou que aceitam sofrerem alterações de acordo com o plural e o singular, de acordo com o masculino e o feminino, de acordo com o superlativo. Então, as classes variáveis, elas aceitam sofrerem alterações dentro dessas classes. Já as classes invariáveis, né, elas não aceitam nenhuma alteração, pois permanecem iguais, independente de estarem sendo usadas no plural ou no singular, no feminino ou no masculino. Essas 4 classes gramaticais que compõem a classe invariáveis, elas não aceitam sofrerem alterações. São elas o advérbio, a conjunção, a interjeição e a preposição. Então nós temos aí as 10 classes de palavra. Primeiro, as variáveis, que são compostas por 6 classes gramaticais, como já mencionamos: artigo, adjetivo, pronome, numeral, substantivo e o verbo. E as classes invariáveis, que são compostas por 4 classes, que não aceitam sofrerem as alterações e são compostas pelo advérbio, a conjunção, a interjeição e a preposição. Nós vamos iniciarmos a aula de hoje falando sobre o substantivo. O que é substantivo? Qual o significado desta palavra? Substantivo são palavras que representam os seres em geral. Então vamos dar alguns exemplos. Eles podem ser concreto, no caso a palavra livro, eles podem ser abstrato, a palavra liberdade, comuns podem ser a palavra rio, os próprios, né, o substantivo próprio, né, o nome de uma pessoa, o nome José, né, os termos primitivos, no caso sapato, termo derivado, a palavra sapataria, os termos simples, nós vamos usarmos aí a palavra sol, e o termo composto também, palavra beija-flor, e sem esquecermos do termo coletivo, que nós podemos empregarmos a palavra enxame, né? Então agora nós conhecendo que o substantivo são palavras que representam seres em gerais, nós vamos agora aprender sobre o adjetivo. O que são adjetivos? Adjetivo são palavras que expressam uma qualidade. Então, a palavra adjetivo, ela vai trazer aí o exemplo de uma qualidade, expressar uma qualidade para que a gente expresse dentro de uma frase. Nós temos também o pronome. O que são pronomes? Pronomes são palavras que substituem ou acompanham um substantivo, atribuindo-lhe significação, né? Então, nós vermos aí também as classificações dos pronomes, né? Nós temos aí umas classificações desses pronomes, né? Quanto às suas classificações, eles podem ser pessoais, possessivos,
demonstrativo, interrogativo, relativos e indefinidos. Então essas são as classificações aí dos nossos pronomes. O que são artigos? Artigo é uma palavra variável que antecede o substantivo e indica o gênero masculino, feminino e o número singular e plural. É a palavra que vem antes de um substantivo, indica que ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. Já o que são numerais? Numerais, nós vamos vermos aqui que numerais são palavras que indicam uma quantidade ou exata ou um lugar numa série. Os numerais podem ser cardinais ou ordinais. Então nós temos aí também a classificação sobre, né, os nossos numerais, que podem ser tanto cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Já o advérbio que entra ali nas classes, né, das palavras invariáveis, é o que são advérbios. É uma palavra invariável que relaciona ao verbo para atribuir-lhe uma circunstância. Segundo a nova nomenclatura gramatical brasileira, os advérbios podem ser de afirmação, de dúvida ou de intensidade. Então nós vamos vermos aí que também dentro dessa nova nomenclatura, né, gramatical brasileira, o advérbio ele se divide dentro dessas três classificações: de afirmações, de dúvida ou de intensidade. Já a nossa preposição, o que são preposições? Preposição é a palavra invariável que serve de ligação entre dois termos de uma oração, ou seja, ou às vezes entre duas orações, né? Ela vai servir como uma ligação. O exemplo é: ele comprou um livro de poesia. A preposição de, né, está nos deixando aí essa questão ou essa ligação entre os dois termos ou entre as duas orações. O que são interjeções? Interjeções são palavras ou sem valor sintático que exprimem estado súbito da alma, né? É aquela questão que faz aí, ó, socorro. Isso aqui são interjeções. E agora nós vamos falarmos sobre as conjunções. O que são conjunções, né? Conjunção são palavras ou locuções invariáveis que ligam orações. Ou ainda a conjunção é uma palavra usada para ligar duas orações ou dois termos que exercem a mesma função sintática. Vamos observarmos um exemplo. Temos vontade de aprendermos a desenhar, mas preciso de alguém que me ensine. Então nós temos aqui um exemplo clássico de conjunção. Está ligando dois termos ou duas orações que estão exercendo a mesma função sintática. Nós temos aí também, dentro desse termo da interjeição, né, nós também vamos aprender sobre a questão aí dessas interligações que ela nos traz dentro desses dois termos que podem ser usados. Pessoal, espero que a aula de hoje tenha sido produtiva. Um ótimo dia e nos encontramos na próxima aula.